A paz e o amor de Cristo a vocês, meus amigos, meus irmãos. Vou aproveitar hoje e fazer... Eu tinha vindo aqui para gravar esse vídeo para vocês, que é uma mensagem que eu recebi ontem do Senhor, para poder compartilhar com todos vocês. E deixa eu lá puxar a cachorra. Aí, garota! Parabéns! Muito bem, meu. Ai, eu pensei que eu ia ter que entrar dentro d'água ali, o barranco é alto, né? Mas é sobre uma parábola de Jesus, onde ele fala... Sim, não era isso que eu queria dizer, eu vou falar a parábola, mas muitas vezes a gente não entende o significado de algumas coisas na Bíblia. E Jesus, ele usou uma técnica muito interessante, que é a metáfora, e de coisas que aquele povo estava acostumado, muito acostumado, eles conheciam bem. E você vê o caso da parábola do pastor, do bom pastor e das ovelhas. E não é só Jesus que usava, Davi também usou muito essa parábola. E é porque hoje é muito difícil, nós que vivemos a maior parte do tempo na cidade, a maioria das pessoas nem da cidade saem e não conseguem entender por que essa metáfora, porque e tem um significado muito profundo, tanto a ovelha como o pastor. A ovelha é muito dependente do pastor. E Jesus, ele disse que ele tem duas parábolas, mas eu vou comentar uma. Jesus fala de que uma ovelha ficou perdida, ficou para trás. Ele tinha 100, o pastor estava com 100 ovelhas. Então ele deixou as 99 no lugar que elas estariam a salvo e voltou para buscar uma só. O mais interessante, eu não fico assim surpreso, porque o pastor, ele sempre tem um cuidado muito grande, ele sabe das necessidades, todas as necessidades das suas ovelhas. Mas eu fico assim perplexo com essa forma que o Senhor Jesus mostrou, porque ele é o bom pastor. Ele vai dizer que ele é o bom pastor. E eu creio nisso também. Você crê? Mas o que eu fiquei assim muito entusiasmado com essa parábola, que ele volta, mas ele não pergunta à ovelha por que ela ficou para trás. Se ela estava já enjoada de andar, ou se ela se distraiu com uma coisa. Para Jesus o importante é a salvação. Então ele voltava, se 99 já estavam seguros, ele voltou para buscar essa uma. E assim ele faz conosco. Muitas pessoas já estão andando ali junto com Jesus. Então essas pessoas, elas já sabem inclusive até como a hora de esperar o pastor voltar, porque ele vai voltar com certeza. Jesus está voltando. Mas algumas ovelhas ficam para trás. Davi também usou. Você veja que no Salmo 23, Davi diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, guia-me pelas veredas da justiça por amor a seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei, porque Deus está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão por toda a vida, até que eu vá morar na casa do Senhor. E Davi está dizendo para nós que, independente de qualquer coisa, o pastor dele, a vida dele depende de Deus, porque ele sabe que Deus não leva ele para um lugar que tem muitos espinhos, para onde tem abrolhos. Ele leva para uma boa pastagem, ali ele pode descansar sobre os olhos atentos do pastor. As águas também, uma ovelha, não sei se vocês sabem disso, uma ovelha não consegue beber água num rio, porque as águas turbulentas, elas entram por dentro da narina, algumas pessoas falam fuça, né? Das ovelhas. Elas preferem as águas bem serenas para beberem água. Elas passam pelas grandes ravinas, lugares perigosíssimos, de uma trilha onde só passa um animal, mas ela sabe que ali ela não vai cair.
Ela sabe também que o Senhor vai sempre prover o alimento dele, que o alimento dele vai sempre transbordar. Ele está usando uma outra metáfora dentro dessa metáfora. É mais uma alegoria do que uma metáfora, todo o Salmo. Hein? Isso porque ele sabe que Deus vai prover para ele andar só no caminho do bem, no caminho da retidão, e que ele é uma pessoa tão... por Deus olhar tanto por ele, ele sabe que ele está andando no caminho que Deus preparou para ele, que Deus chamou ele para andar. E aí, por isso, ele pode ter certeza que ele vai morar, quando ele passar para outra vida, ele vai ser chamado para morar na casa do Pai. A gente deu alguns exemplos assim, de homens abençoados, né? Jesus, quando andou daqui na terra, ele foi um homem abençoado. Davi também, e tantos homens. Mas depois nós vamos ver no próximo vídeo o que Paulo fala sobre ser abençoado. Até a próxima, que o Espírito Santo esteja com vocês.